Bom dia, estudantes. Nessa semana 4 do nosso PET 2, nós vamos estudar sobre atletismo, esportes. E a gente vai falar sobre os esportes de marca, como aí o atletismo, o ciclismo, a natação e outros. Nosso tema principal são as provas do atletismo. Então, as provas do atletismo, vejamos quais são elas. Nós temos as corridas de velocidade, então são as corridas de 100 metros, 200 metros e 400 metros, ou seja, o corredor ele vai percorrer um percurso ou de 100 metros, ou de 200 metros, ou de 400 metros. E quanto mais curto for o percurso, mais velocidade é impressa ali naquela prova, Quanto menor for a distância que o atleta tem que correr, mais veloz ele precisa ser. Nós vamos ter também as corridas com barreiras, onde o atleta vai correr e a uma determinada altura ali do percurso, ele vai ter que saltar sobre barreiras, Tem 100 metros feminino, 110 metros masculino e 400 metros, na modalidade corrida com barreira. No revezamento, 4x100 e 4x400, com 20 metros de área para passar o bastão. Então, essa é uma corrida em que a gente corre com o bastão na mão e aí a gente vai ter ali quatro corredores. Por exemplo, 4 corredores em 100 metros ou 4 corredores em 400 metros. 4 corredores em 100 metros, cada corredor vai ter que correr 50 metros, digamos assim. E no momento de entregar o bastão, tem 20 metros, eles vêm correndo, quando ele está se aproximando, o outro corredor que vai pegar o bastão, ele fica aguardando. Quando esse corredor que está trazendo o bastão começa a se aproximar, aquele que está parado esperando o bastão chegar, ele começa a correr. E aí eles vão ter 20 metros de distância para fazer essa troca do bastão e assim eles vão fazer 4 vezes essa troca, Por isso a gente chama de corrida de revezamento. A gente tem a corrida de meio fundo, que ela tem 800 metros e 1.500 metros, então já é uma corrida um pouquinho mais longa, A gente tem uma corrida de fundo, que ela vai ser 3.000 metros ou 3 quilômetros, Com obstáculos, pode ser com obstáculos, 5.000 metros e 10.000 metros. 5.000 metros, 5 quilômetros, 10.000 metros, 10 quilômetros. E depois nós vamos ter uma corrida bem longa, que é a maratona, de 42,195 metros, ou seja, mais de 42 quilômetros de corrida. Essa é uma prova realizada na rua. Nós ainda temos a marcha atlética, que é uma maneira diferente de correr, onde a gente tem que fazer um movimento com o quadril como se a gente andasse rápido, E aí nessa prova nós vamos ter 50 quilômetros masculino e 20 quilômetros para ambos, Então, 50 quilômetros para homens e 20 quilômetros para homens e mulheres. É necessário manter sempre um dos pés no solo, no chão, até o término da passada. Então, por isso que não dá para correr, a gente vai ter que sempre manter um pé no chão. Depois nós vamos ter salto em distância, que a gente vai saltar na caixa de areia, vai correr, e vai saltar numa caixa de areia lá na frente, tentando alcançar a máxima distância possível. Salto triplo caracteriza-se por 2 passadas na execução antes de saltar, então salto triplo ele está bem dentro de salto em distância. Salto em altura, que é feito com a vara, após determinar a altura do sarrafo, ou seja, dependendo da prova, a altura ela vai sendo modificada. O atleta deve saltar sem derrubar esse sarrafo. O sarrafo vai ser aquele mastro, que vai delimitar ali a altura. A cada rodada, a barra aumenta 2 centímetros no mínimo, Eles vão tentando saltar cada vez mais alto. A gente vai ter salto com vara, similar ao anterior. Entretanto, nessa modalidade existe o auxílio de uma vara de 4 metros de comprimento. E a cada rodada, a barra aumenta 5 centímetros no mínimo. A gente vai ter os arremessos de peso. O peso de 7,26 quilos para o adulto masculino e 4 quilos no adulto feminino. É lançado o mais longe possível, uma bolinha de ferro. A gente vai ter lançamento de disco, que é também um disco de ferro, No adulto, o metal possui no máximo 221 milímetros de diâmetro, é o tamanho, com 2 quilos. Um pouco menor no adulto feminino, com 182 milímetros, que é o tamanho, pesando só 1 quilo. Lançamento de dardo, que é uma vara, parece uma lança,
Com o objetivo de lançar em um espaço determinado de 90 metros, o dardo contém medidas mínimas de 2,60 centímetros no adulto masculino e 2,20 centímetros no adulto feminino. Então, essa lança ela tem quase 3 metros, né? A gente vai ter o lançamento de martelo, constituído de materiais como ferro e metal. O instrumento é arremessado através de movimentos circulares para o impulso, com um movimento de 7,26 kg e medida máxima de 1,2 metros. Então, o martelo é uma bolinha de ferro que tem um cabo. E aí, ele vai girar, o atleta vai girar fazendo o movimento e depois de um certo tempo que ele girou, ele vai lançar esse martelo. A gente tem o epitáculo, é uma prova exclusiva para as mulheres, só das mulheres, caracterizada em um conjunto de 7 modalidades com 200 metros e 800 de corrida, 100 metros com barreiras, salto em altura, salto em distância, arremesso de peso e lançamento de dardo. Tudo feito junto, né? É uma prova que engloba uma modalidade que engloba todas essas provas. E a gente vai ter o decátulo, aí é praticada só pelos homens. A gente vai ter 10 disputas, 10 provas em uma mesma modalidade. 100 metros, 400 e 1.500 metros de rasos em corrida, 110 metros com barreiras, salto em distância, arremesso de peso, salto em altura, lançamento de disco, salto com vara e lançamento de dardo. Então, esse é o decátulo.